A paz de Deus, que Deus abençoe a vida de cada um, a todos que nos acompanham nas redes sociais, no YouTube, no Facebook, no Instagram. Amém? Eu convido você para fazer uma leitura em um texto que fica lá em 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 12 até o versículo 20, do versículo 25 até o versículo 27. Amém? Então, eu convido você para fazer a leitura desse texto. É um texto que fala da Igreja de Cristo. O que significa a Igreja de Cristo? A Igreja de Cristo é um corpo, é um só corpo. A Igreja de Cristo é uma unidade na diversidade. É isso que esse texto nos ensina. Então, acompanhe comigo no versículo 12, ele diz: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, e assim é Cristo também. Versículo 13. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, que judeus, que grego, que servos, que livres, e todos temos bebido de um Espírito. Versículo 14. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Versículo 15. Se o pé disser, por que não sou mão? Não sou do corpo? Não será por isso do corpo? Versículo 16. E se a orelha disser, por que não sou olho? Não sou do corpo? Não será por isso do corpo? Versículo 17. Se todo o corpo fosse olho, onde estariam os ouvidos? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Versículo 18. Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Versículo 19. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Versículo 20. Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. Versículo 25. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros iguais, cuidando um dos outros. Versículo 26. De maneira que, se um membro padecer, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Versículo 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo e sois membros em particular. Amém. Meus amados, o que é que significa a Igreja de Cristo? O que significa a Igreja de Cristo? Lá em Mateus capítulo 16, no versículo 18, ele nos ensina que Jesus Cristo é o fundador da igreja. O que significa a Igreja de Cristo? Lá em Hebreus capítulo 12, no versículo 23, ele nos ensina que a igreja é a comunidade dos remidos. O que significa a Igreja de Cristo? Ele nos ensina lá em Efésios capítulo 1, no versículo 22, no versículo 23, ele nos ensina que o Senhor Jesus Cristo é o cabeça do corpo da igreja. Jesus Cristo é o cabeça do corpo da igreja. Quem é esse corpo? Quem é essa igreja? Essa igreja é eu e você. Todos aqueles que aceitaram Jesus Cristo como único Salvador, agora é a Igreja de Cristo. E ele agora mora nessa igreja, que é o corpo de Cristo, que nós agora somos morada de Cristo. Todos os que aceitaram Jesus Cristo como único e suficiente Salvador nas suas vidas. É a Igreja de Cristo. Meus amados, o que significa a igreja, o que é a Igreja de Cristo? Lá em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15,
ele nos ensina que a igreja é a casa de Deus. Que igreja é essa? Ele nos ensina que a igreja é a casa de Deus. Que casa de Deus? Se eu aceitei Jesus Cristo como único e suficiente Salvador na minha vida, eu sou igreja de Cristo. E se eu sou igreja de Cristo, eu sou a casa de Cristo. Eu sou o templo e morada do Espírito Santo. Amém? O que significa a igreja de Cristo? Lá em Efésios, capítulo 5, versículo 25 até o versículo 28, nos ensina que o relacionamento do casal é comparado ao de Cristo com a sua igreja. O relacionamento de um casal é comparado como o relacionamento da igreja de Cristo com sua igreja. Então, se eu aceitei Jesus Cristo como único Salvador na minha vida, eu sou igreja de Cristo. Se eu sou igreja de Cristo, é como se fosse um relacionamento. Quando eu me caso, quando eu me casei com a minha esposa, agora nós somos uma só carne. Então, se você aceitou Jesus Cristo como único e suficiente na sua vida, como único Salvador na sua vida, como único intercessor na sua vida, significa que você casou com Ele. Agora você é o corpo de Cristo. Você faz parte desse corpo de Cristo. Amém? Meus amados, o que significa igreja de Cristo? Em Apocalipse, capítulo 22, no versículo 17, ele nos ensina que a igreja é um convite do pecador para Cristo. A igreja é um convite do pecador para Cristo. Amém? Para encerrar, eu queria ler um versículo que fica lá em Mateus, capítulo 18, no versículo 20, que ele diz assim: disse-lhe Jesus, porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então, se eu sou igreja, se eu sou corpo e morada do Espírito Santo, então nessa hora, onde eu estiver, mais 2 ou 3, nós somos o corpo de Cristo. Nós somos igreja de Cristo. Ele está no nosso meio. Nós cremos na igreja que é o corpo de Cristo, que é eu e você. Uno, santo, universal, Assembleia dos Fiéis, reunido em todas as eras e todos os lugares. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou igreja de Cristo. Amém.